a todos. Dando continuidade ao 5º Meeting HTM Eletrônica, Tecnologia de Resultado, teremos a palestra Ultrafocus associado ao mioestiramento tense no remodelamento submentual. A nossa palestrante é fisioterapeuta, pós-graduada em fisioterapia dermatofuncional e docência no ensino superior e biomecânica. Tem formação em terapia manual e massagem do tecido conjuntivo na UBA Argentina. Além disso, é mestranda em educação, professora docente do SENAC, convidada em cursos de pós-graduação das disciplinas de fisioterapia dermatofuncional facial, pré- e pós-operatórios de cirurgias estéticas e reparadoras. Autora da técnica TENSE, lifting manual e da linha profissional TENSE Cosméticos. Seja muito bem-vinda, doutora Daniele Bastos. Obrigada, Marcinha. Boa tarde. Eu acho que dispensa, ela já apresentou e já falou um pouquinho aí da minha trajetória, mas para quem está sentado ainda me conhece, meu nome é Daniele Bastos. Uma coisa que ficou faltando ali, que além de fisioterapeuta, eu também sou esteticista e massoterapeuta. E eu estou fazendo questão de falar isso, porque nós estamos aí na semana, né, de parabenizar todas nós esteticistas pela nossa regulamentação. Parabéns pelo feito aí, as pessoas envolvidas. Realmente uma vitória. Então, estou aqui hoje para passar um pouquinho mais da minha vivência em relação à empresa HTM, uma empresa que é muito carinhosa em relação a ouvir minhas ideias, acreditar nos meus projetos, e eu me sinto muito confortável hoje em mostrar o que eu venho fazendo, além da técnica TENSE, que é genuinamente manual, mas quando a gente tem, às vezes, uma necessidade e uma demanda de atender o nosso paciente além das mãos, né? A gente sabe que as mãos já fazem muita coisa, né? As mãos são verdadeiramente um dos nossos maiores e melhores recursos, mas as mãos não alcançam tudo, né? Então, eu estou aqui para mostrar que, às vezes, uma ajuda de uma termoindução, seja eletro, termofototerápica, de forma controlada, ela é bem-vinda durante um processo de terapia manual. E a gente fez essa associação de recursos e foi uma dobradinha que deu muito certo. E hoje eu estou aqui para falar de um grande desafio, que é o remodelamento submentual, né? A mulher jovem, ela começa a ter, no primeiro momento, uma perda do seu componente elástico. É uma das maiores queixas, eu vejo por mim, né? Agora eu estou 41 anos, eu vejo que principalmente uma das maiores coisas no meu rosto, que eu vejo uma foto minha de 5 anos atrás, é a questão do remodelamento, né, do meu perfil submentual. É uma queixa comum numa mulher jovem, pelo primeiro processo de perda, que é o nosso componente elástico, né? Antes da gente ter um dano de colágeno, antes da gente sofrer alguns outros processos que a gente vai falar aqui de lipodistrofia e involução dérmica, a nossa fibra elástica é uma das primeiras que começa a ceder. Por que ela cede, né? Ela cede por uma questão de gasto, gente. Gasto energético, gasto mecânico, né? É o primeiro momento em que todo esse arcabouço de sustentação da nossa pele começa a reclamar de acordo com o quê? Com a lei do uso-desuso, né? Efeito sanfona, que a gente acha que no rosto não tem relação, mas tem relação sim. E outra, a nossa querida lei da gravidade, né? Então, chega uma hora que a gente começa a ver a modificação de toda essa sustentação. Uma das coisas que eu gosto de conversar bastante, porque muitas pessoas não acreditam que a mão chegue até a fáscia muscular, que a mão chegue até uma modificação de fibra muscular, o que hoje já a gente sabe que isso não acontece, a gente já tem validação científica para acreditar mesmo que a nossa mão chega até lá, mas alguns músculos da mímica facial, seja por uma questão de uso excessivo, por uma questão mesmo de cincinesia, né? Tem gente que fala diferente. Tem mulheres que chegam na clínica falando: ai, meu bigode chinês está me incomodando tanto. Mas fala assim, né? Protraindo o tempo todo o elevador do ângulo da boca. Então, isso, gente, é gasto energético excessivo e desorganizado, desequilibrado. É inerente à nossa movimentação? É.
A gente aprende por espelhamento, a gente vai falar igual a nossa mãe, o nosso pai, ou quem a gente tem um contato direto, não é isso? A gente vê, às vezes, nem foi criado pelo pai e pela mãe, mas fala igual àquela pessoa que foi a sua referência de espelhamento quando você era criança. E assim a gente vai trabalhando esses músculos de mímica e, de acordo com que cada ciclo da pele vai passando e pelo seu gasto energético produzido, a gente vai tendo modificações de forma, modificações de tonicidade, modificações de volume, assim como no corpo, no rosto também. No corpo é fácil, né? A gente oscila peso, sente um pouco mais frouxo, corre para a academia, hipertrofia um pouco, está tudo certo. E no rosto? Né? Então, aqui está uma proposta interessante e eficaz para que a gente possa induzir esse equilíbrio. Alguns pilares para a gente entender um pouco desse processo de envelhecimento, está aí nesse slide, eu gosto muito de falar, que é em relação à dependência dos hábitos do indivíduo. É importante conhecer o seu cliente, saber como ele vive, né, o que ele faz, quais são os hábitos de vida que ele tem. Ele bebe, fuma, faz atividade física, tem alguma doença metabólica, né, uma mulher jovem que descobre um hipotiroidismo, um diabetes, ou que precisa fazer um tratamento com uma intervenção, né, química ou medicamentosa cedo, ela vai envelhecer mais cedo. E isso, às vezes, começa a incomodá-la. Ainda não é um tempo de uma cirurgia plástica, mas, às vezes, é o tempo de uma volumização, de um rejuvenescimento, de um trabalho de ganho de força e tonicidade muscular da face, né? Então, ela procura a gente, pedindo essa ajuda. Uma coisa que interfere muito também em relação genética e epigenética. Genética está lá, vai relacionar diretamente com o nosso envelhecimento intrínseco. Mas a epigenética é o que mais fala hoje. Por isso que eu falo, a gente nunca pode seguir sozinho. Né? A gente segue as mãos, a gente segue um bom indutor, né, eletrotermoterápico, a gente também tem que ter uma preocupação de um bom cosmético e que possa garantir condições nutricionais para que a gente tenha um bom resultado. E a epigenética está aí, nessa capacidade de modificação e de resiliência celular. Como ela, até que ponto ela é capaz ainda de responder ao seu estímulo, tanto elétrico quanto foto, indutor, ou até mesmo com as mãos, certo? Seguindo esse mesmo raciocínio, a gente tem que começar a observar alguns sinais biológicos. Eu tenho que fazer uma anamnese, eu tenho que tocar nesse meu cliente, tenho que ver o que está acontecendo, se já tem uma perda de elasticidade, se já tem um desequilíbrio iônico nessa matriz celular, se ela já está observando oscilações frequentes, às vezes uma mulher que viaja muito, né, que uma hora está num lugar frio, outro quente por necessidade de trabalho, ou trabalha o dia inteiro no ar-condicionado, ela vai sentir oscilações grandes durante um período de 24 horas em relação mesmo à hidratação e emoliência da pele dela. E isso, a médio e longo prazo, vai modificar. Atrofia dérmica subcutânea, que é algo que vai acompanhar cada ciclo de pele, chega o momento da vida, principalmente a mulher, né? Porque a gente sabe que muitos dos mediadores do nosso colágeno e também do nosso tecido adiposo estão relacionados aos hormônios sexuais. Quando ela chega lá na menopausa, no corpo ela começa a observar gordurinha onde ela não queria, indesejada, né? Flanco, culote, inferior abdominal, e no rosto ela começa a ver também alguns depósitos desorganizados de gordura que ela não tinha na década anterior, por influência dos fatores hormonais. Então, é aquela mulher que chega lá aos 65 anos, às vezes até antes, gente, 55 anos, e ela já está sentindo, né, desde o climatério e até aquela que vai sentir no ciclo depois, na década depois, a influência lá daquela queda hormonal há 10 anos atrás. Então, são elas que normalmente vão procurar o nosso tratamento. E essa perda não tem jeito, né, é progressiva. A gente não vai prometer lá a fórmula da juventude. A gente vai prometer o quê? Controle, equilíbrio de função de todas essas estruturas. Se a gente fala em envelhecimento, a gente tem que falar dessas duas formas. A gente tem que falar do intrínseco e extrínseco. Por isso que eu falo, é importantíssimo conhecer o cliente que você está atendendo. Né? Não adianta ela ir lá, no dia que você faz o seu atendimento, fazer tudo só certinho, repor as condições nutricionais da pele, as quantidades de água, né? Volumizar esse meu tecido adiposo que está involuindo, e durante a semana ela não fazer nada para ajudar ou está fazendo tudo errado. A gente sabe que algumas condições importantes de nutrição, né? Falamos aqui hoje sobre a questão de uma pessoa que tem uma baixa ingesta proteica, o vegano,
o vegetariano, né? Como lidar com essas situações? A gente sabe que hoje, pensando principalmente em força mecânica, quem é o nosso maior mensageiro? A proteína. É o nosso maior mensageiro falando em tensão mecânica. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Uso de drogas. Droga não precisa ser droga ilícita, não. Droga, né? Droga legalizada também. Remédio é droga. Tá? Todo mundo, eu brinco, né? Todo medicamento e toda droga, ela pode ser até benéfica. Depende da dose. E, às vezes, a gente precisa, para regular o nosso organismo, de uma dose um pouco mais alta do que talvez fosse interessante para vários outros mediadores inflamatórios relacionados lá ao nosso colágeno. Então, hoje eu falo, a gente vive uma geração inflamada. Né? Inflamação gera oxidação, inflamação gera desorganização de função, e a gente vai ter que lidar com tudo isso lá naquela 1 horinha ou 2 horinhas que a gente está vendo o nosso cliente. Né? Então, eu brinco, você tem que me ajudar, vamos negociar aí. Né? Eu preciso de uma pele hidratada, eu preciso de condições nutricionais para que você possa rejuvenescer. A minha mão e equipamento não vai fazer tudo. Né? Até onde você está disposta a me ajudar? Brinco, por quê? Uma pessoa que faz um acompanhamento nutricional faz dieta só o dia que vai no nutricionista? Não. Você escova o dente só o dia que vai no dentista? Não. Então, você tem que me ajudar todo dia, isso não só o dia que você vem na sua esteticista. Então, eu uso muito essa frase para as minhas clientes para que haja envolvimento durante o atendimento estético. Tá? E aí, o que eu estava dizendo, gente, está bem relacionado nessa figura, ó. Aos 35 anos, a gente ainda tem um arcabouço interessante, uma primeira modificação em relação a esse componente elástico, mas ainda tem gordura. Então, a mulher começa a ver que ela não tem mais o rostinho de 20. Né? Ela sente isso numa foto, numa selfie, né? Numa maquiagem que ela faz, uma pálpebra que não está tão firme quanto há 10 anos atrás. E aí, depois, no outro ciclo, aos 45, ela começa a ver modificação mesmo. Quando a gente entra lá, né, o isenta, a gente começa a observar, que eu falei para vocês, o remodelamento submentual, a tonicidade do terço médio da face, isso vai mudando. Parece que eu estou com uma sombra, um sulco que eu não tinha. A minha pálpebra não está tão firme. Então, isso vem de uma influência não só dessas estruturas de sustentação de pele, mas também, gente, do nosso tecido adiposo, que está entremeado, entrelaçado nessas camadas teciduais faciais. Né? A gente tem lá o nosso famoso SMAS, que é o nosso sistema músculo aponeurótico superficial, né? Que é um grande segredo que a gente tem lá na estética. É ele que o cirurgião plástico se preocupa, é ele que hoje uma esteticista, uma dermatofuncional se preocupa, quando a gente pensa em sustentação da face, mas a gente também tem que pensar hoje na gordura. Tá? E a gordura, ela vai evoluindo do mesmo jeito que o colágeno. E quando a gente começa a perder gordura no rosto, a gente também começa a envelhecer e perder a sustentação. Tira o volume, não fica bonito. Né? A gente não vê isso? Nossa, ela é gordinha, mas tem um rosto tão lindo. Não é assim? Gente, será que ela está doente? Às vezes a pessoa só fez uma dieta, perdeu 25 quilos. Parece que ela está doente, porque você olha para a pessoa, você vê um rosto que murcho, desabado, sem gordura. A gordura é importante para a sustentação e volumização. Então, a gente precisa se preocupar nela. Tá? E aí eu achei interessante, que é o que a gente vai ver aqui, quando a gente trabalha com um ultrassom focalizado, quando a gente direciona aonde vai essa termolesão, a gente evita lesão adjacente ao foco que eu estou trabalhando. Eu preservo a minha gordura. Eu trabalho retração de fibras de sustentação entre essas camadas sem danificar o que está em volta. Ou seja, é inteligente. É uma forma inteligente de preservar a gordura do meu rosto, certo? E aí, para a gente pensar nisso tudo, a gente vai ter que dar uma olhadinha na anatomia. Então, eu trouxe aqui algumas figuras que vão fazer com que vocês identifiquem um pouco essa região que a gente vai trabalhar. Então, essa região submentual, a gente tem aqui um trígono, que a gente chama trígono submentual anterior e posterior. A gente vai dando mais ênfase ao anterior. Esses trígonos anteriores e posteriores, mecanicamente, eles trabalham em antagonismo, né? Sustentando principalmente não só o arcabouço de base, do assoalho da cabeça, como também algumas funções de motricidade. Né? A gente tem os músculos da mímica, que a gente fala muito, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, que são superficiais, que estão relacionados à emoção, né?
a nossa expressão, mas a gente tem outros músculos médios profundos na face que estão relacionados à motricidade e que, nesse caso de remodelamento, a gente precisa aprender um pouquinho, tá? Primeiro, zona de segurança. É uma região que a gente vai trabalhar lá com a nossa termolesão controlada, mas a gente vai trabalhar numa região onde a gente tem, glândulas, né, nobres. A gente está ali, embaixo disso tudo, tem logo a nossa glândula tireoide, a nossa paratireoide, a gente vai ter que ter uma zona de segurança para trabalhar nessa região, certo? Outra é em relação aqui, dentro do próprio trígono, na outra imagem eu acho que fica talvez um pouco mais fácil de vocês entenderem. Deixa eu pular aqui um pouco, me perdoem. Aqui embaixo, a gente também vai ter grandes glândulas, né, e linfonodos nessa região. E todas essas estruturas, elas vão se anastomizar aqui lateralmente também para formar o nosso leito jugular. Então, são regiões que a gente tem que ter um pouquinho de noção de anatomia palpatória. Não é tão complicado, a gente tem boas inserções de referência, né, como a base do osso hioide, né, como lateralmente o digástrico, que é só pedir para ela deglutir, que a gente logo visualiza isso, para que a gente possa demarcar aonde vai ser o nosso quadrante lá na hora de ligar nosso equipamento. Tá? Então, voltando a esse slide, a gente tem lá os músculos da mímica, né? Então a gente vê aqui por cima o platisma, a gente lateralmente vê o esternogleiomastoideu, que a gente vai trabalhar um quadrante dele de sustentação, e logo abaixo a gente vai ver lá o trígono, né, formado pelo meu músculo digástrico e as porções dos meus mioióideos. Então é interessante porque essa região, está vendo como é que tem um espaço virtual aqui, em verdinho, gente? Sabe o que normalmente entrelaça isso tudo aqui? Gordura. Né? Por isso que a gente logo vai vendo, assim, quando esses músculos ficam flácidos, o que dá espaço? A gordura. Né? Vem ganhando volume, vem modificando o arco mandibular. E é tão bonito quando a gente recupera isso, porque dá esse ar de jovialidade, né? Esse perfil de volta. Limites anatômicos inferiormente, que a gente vai precisar lá na hora, né, da aplicação de demarcação do quadrante, o corpo do ióide fica fácil de localizar, tá? Eu botei nele, me deu vontade até de deglutir. É fácil de localizar. Lateralmente, a gente vai trabalhar em cima dos ventres anterior direito e esquerdo do digástrico, então fica fácil de visualizar na hora da deglutição, certo? E o assoalho, que é o músculo ióide em si, tá? Que é o que dá sustentação lá à nossa gordurinha. E ele a gente vai poder trabalhar bastante, tá? Ok? Voltando àquela imagem, algumas pessoas têm diferenciações anatômicas nessa região, a gente vê mesmo por uma questão familiar e genética, né? Ou, às vezes, a gente vai ver uma má acomodação de gordura nessa região por uma questão postural. Né? Eu brinco, uma pessoa que tem retificação cervical vai ter papada. Né? Se eu retificar a minha coluna cervical, a minha papada aumenta. Então, tem uma questão de posturação, uma questão mecânica, como também pode ter uma questão genética, né? De predisposição de acúmulo de gordura aqui. Ou sobrepeso. Né? Seria a terceira situação onde a gente poderia acumular gordura submentual de forma desordenada. Acima, se a gente olhasse lá por dentro da boca, é uma região que a gente não vai trabalhar, mas acho que vale a pena visualizar, nós temos aqui entrelaçado lateralmente o trígono muitas glândulas, principalmente as glândulas salivares. A gente tem até uns processos aqui por fora, no osso mandibular, em que a gente tem lá muitas glândulas. E tem mulheres que acabam relacionando lá, na hora que você vai trabalhar rejuvenescimento submentual, ela fala, além da questão do acúmulo da papada ou do papo da galinha, que elas brincam, cada uma põe um nome, né? Às vezes elas relacionam também, eu estou com umas bolinhas aqui, né? Aquela gordurinha desorganizada no final do ângulo do depressor, do ângulo da boca, né? No final desse ângulo. E, normalmente, isso também está relacionado a uma pitose, uma queda dessas glândulas salivares. Tá? Então, eu tenho que me preocupar com a demarcação dessas áreas de segurança e eu tenho que também entender um pouquinho do que está acontecendo, o que está mudando o posicionamento aí que eu posso trabalhar para que eu possa recuperar essa harmonia submentual. Né?
Então, hoje eu vejo, assim, por meu foco de atendimento ser facial, estética facial, eu vejo que hoje tem uma demanda muito grande, gente, e não só das mulheres, mas dos homens também. É uma das coisas que começou a incomodar eles, além lá do nosso carro-chefe, né, de capilar, cicatriz de acne, ou às vezes até uma questão de remodelamento abdominal, a desarmonia submentual tem sido uma queixa constante, principalmente do homem pós-bariátrica, que vê uma perda significativa de tonicidade nessa região. Tá? E aí, uma empresa conceituada no mundo, ela começou a dar algumas diretrizes para que a gente pudesse trabalhar, tanto o médico lá com injetáveis, até o fisioterapeuta esteticista, para que a gente tivesse uma escala visual, tá, gente? Como a gente pode classificar o nosso cliente para que ele entenda até que ponto ele tem de flacidez nessa região. Normalmente, num trabalho não invasivo, a gente pode evoluir de 1 a 2 graus, no máximo, ok? E, olha, reparem aqui, se eu pego minha cliente lá no grau 4, se eu devolver ela um grau 2, ela não vai ficar feliz? Muito, né? Sem corte, sem cicatriz, né? Sem nada que possa, como esse protocolo, interferir na vida social dela, né? No ir e vir para pegar uma filha na escola e trabalhar, é algo que não deixa marca. Se ela não quiser falar para ninguém, ninguém fica sabendo que ela está rejuvenescendo e tratando essa região, certo? Uma outra escala, também relacionada ao volume, né, da área do pescoço, também interessante. Isso funciona muito bem no meu dia a dia, né? O cliente visualiza, nossa, eu estou assim. Como você acha? Qual é o grau que você acha que está? Né? Isso é importante, que eu falei mais uma vez, para o envolvimento, para poder fazer com que ele possa também estender esse compromisso além do atendimento feito naquele dia. Tá? Uma outra escala, mais antiga, que é também visual, que é a escala também relacionada à redundância de gordura e estiramento do platisma, que você também pode classificar visualmente lá na anamnese, na fotodocumentação, mais um registro para o seu dia a dia. E para quem é físio, né, para quem é biomédico, também pode estar trabalhando com registro de goniometria, né, nessa inserção de ângulo da glabela até o ângulo inferior mentual. Então, para quem tem destreza com equipamento e quer fazer, também pode. Então, tem escalas lá de até que ponto a gente pode trabalhar de forma conservadora, né, e acima de determinado grau, é cirúrgico, ou a intervenção tem que ser invasiva. Acho que não cabe a gente ir a fundo nisso, porque vamos fazer o que interessa, né, que é o foco. É melhorar isso em 1 a 2 graus de forma não invasiva. Então, eu associei o meu trabalho, que eu venho desenvolvendo aí nos últimos 10 anos. Né? O TNC esse ano está fazendo uma década de estudo, né? 3 anos de registro de marca, seguindo a patente, que em breve, se Deus quiser, né? Vou chegar lá. E nada mais é do que isso, né? É uma sigla que foi criada para que possa classificar aquilo que eu faço hoje com as mãos. Claro que eu tive influências de muitas escolas, não só daqui, mas principalmente de fora, né, europeia, para desenvolver força, pressão, direção, velocidade adequada, para que eu pudesse modificar lá, desde a minha miofáscia, desde o meu mioestiramento muscular, até mesmo a modificação mecânica envolvida na pele. Né? A pele tem o seu comportamento elástico que precisa ser interferido muitas vezes. Né? Por isso que a gente fala, não adianta colocar fio russo, não adianta fazer cirurgia plástica se esse componente elástico não está saudável. Fica feio, não é? A gente logo vê quando a pessoa fez. Né? Fica aquele ponto de tração único do fio e um rosto inteiro desabado. Né? Então, eu prefiro trabalhar com harmonia, com integridade, com reequilíbrio de funções. Eu acho que isso que tem feito um grande diferencial hoje no meu trabalho. Então, a sigla TNC nada mais é do que uma tensão manual, né, um sistema de tensão manual induzido. Foi assim que eu tentei traduzir em inglês, já que a gente já padronizou internacionalmente. E qual é o conceito disso? O que eu acredito quando eu trabalho com as minhas mãos? Qual foi minha fonte de base, né, para que eu pudesse falar para vocês hoje assim, olha, o que eu faço funciona. Eu não tirei da minha cabeça. A gente sabe que lá dentro de um componente mecânico
seja de qualquer tecido que a gente esteja falando, existem forças, né, que funcionam de forma antagônicas, para que esse tecido possa ter rigidez. Essas forças são contrárias, mas elas também, apesar de ser contrárias, elas se complementam para que haja integridade do tecido. A partir do momento que esse tecido perde esse equilíbrio, tá, entre pressão contínua e descontínua, ele também perde a sua integridade. Ou ele vai seguir para um desequilíbrio, para a flacidez, ou ele vai seguir para uma desarmonia de função. Alguma coisa vai sair ali do eixo, tá? Então, dentro desse conceito de comportamento mecânico, foi com que eu me baseei para desenvolver algumas manobras. Então, se eu sei que esse tecido precisa de harmonia dessas funções, contínuas e descontínuas, as bases das minhas manobras precisam ser dentro de tração e compressão. Tração e compressão. Para que eu tenha, no primeiro momento, uma resposta elástica e, no segundo momento, uma resposta do meu compartimento colágeno. Certo? E para que isso possa acontecer, eu preciso entender que força o meu colágeno entende. Não adianta ir lá e fazer qualquer força, não adianta ir lá e dar qualquer tração, comprimir de qualquer jeito o tecido. Eu preciso ter uma força adequada para que essas estruturas possam entender. Então, alguns autores hoje já conseguiram criar modelos mecânicos que representam forças específicas quando a gente fala de modificação da matriz extracelular, que é em cima lá de pequenas e baixas trações, então que vem desde a validação lá do movimento da drenagem linfática, ritmada, né, sequencial, em baixa tração, até os grandes estiramentos, um alongamento, uma liberação de fáscia, para uma modificação do meu tecido lá colágeno, do meu tecido mioelástico, eu preciso de alguma força maior para que eu haja essa que eu falei, esse antagonismo, para que esses microtúbulos que estavam lá enchendo de água, enchendo de nutrição aquele tecido momentaneamente, eu possa tirar ele da zona de conforto e ele ativar outros segmentos, que no primeiro momento são esses aqui. Então, toda vez que você faz uma força um pouco maior, você ativa miofilamento, você ativa a minha miofáscia, que são primeiras respostas desse tecido da interferência mecânica da pele, tá? Não só pele, né? Mas também até chegar no nosso músculo, tá bom? As mudanças de força de tensão, quando a gente fala de pele aqui nesse exemplo, está aqui muito bem aplicada. A gente precisa, né, enquanto a gente mantém a integridade, a gente precisa ter a capacidade de se deformar. Todo mundo acha deformação uma palavra ruim, né? Mas estar deformado significa dizer que eu consigo ir e voltar às condições normais, né? Senão, imagina, a gente daria um beliscão na pele, a pele ficaria aqui, igual está no B? Então, ela perdeu sua capacidade elástica, certo? Então, todo mundo precisa estar aqui, ó, num equilíbrio biomecânico entre elasticidade e flexibilidade. Tá? E no rosto isso não é diferente. Então, a gente vai trabalhar com alguns movimentos de tração que permitam esse equilíbrio lá entre elasticidade e flexibilidade. E aí, um grande estudioso, um médico, ele publicou um atlas há poucos anos atrás, em 2015, onde ele conseguiu, gente, registrar por imagens tudo isso. Movimentos de estiramento, movimentos de compressão, em várias profundidades diferentes. Desde lá da minha derme até a minha hipoderme, mostrando microtúbulo ativado, matriz extracelular enchendo de sangue, ó, levando inflamação para essa região. Se eu estou levando mediadores inflamatórios, eu estou levando fator de crescimento, eu estou modificando a minha matriz extracelular. Então, ele conseguiu validar muita coisa que a gente dizia assim, acontece, está aí agora, né? Registrado em imagem. Então, é um autor que eu recomendo. Em relação à mecanobiologia da pele, o que eu quero deixar como recado aqui para vocês, para que vocês possam, caso vocês se apaixonem pelo tema, para que vocês possam ter como referência, é que a gente não consegue modificar um comportamento elástico, e muito menos um componente colágeno
né, induzir o colágeno sem a gente ter uma interferência de uma grande proteína, sem ter a interferência de uma cadeia lá de aminoácidos que esteja pronta a mandar informação de tensão mecânica. Então, é muito difícil hoje, né, a gente até riu na palestra anterior, é muito difícil hoje você tratar de uma pessoa que não esteja bem hidratada ou que não esteja bem nutrida em relação ao seu eixo proteico, tá? O desafio é muito grande, muitas vezes a gente vê casos de insucesso no tratamento. O seu protocolo está impecável, você tem bom equipamento, você tem bom cosmético, a sua mão está treinadinha, mas a pessoa não tem condições nutricionais e proteicas para entender e responder esse estímulo que você está dando. As principais que vão estar envolvidas nisso são as nossas integrinas e caderinas, né, que são os grandes mensageiros que a gente tem proteico ao colágeno. Eu gosto muito de falar da integrina, porque ela que está ali, ó. A caderina entende, manda mensagem, né? Essa mensagem é expressada e interpretada pela minha integrina, que é uma proteína transmembranosa. Então, ela pega lá do movimento dos meus microfilamentos lá, de actina, ela entende o movimento, esse microfilamento manda informação para a integrina, que, por sua vez, ativa lá a minha fibronectina e avisa o colágeno. Tem tensão aí. À medida que ela manda essa informação até o meu colágeno vai precisar ativar toda uma cadeia lá dos seus aminoácidos para poder formar novamente a sua cadeia proteica, tá? Fora que uma série de reações químicas também acontecem nesse momento e que são importantes a gente falar também, né? E essas reações químicas, elas vêm lá que eu falei, muitas vezes da água. Porque já que a gente sabe que essa tríplice hélice de colágeno, ela precisa não só dessa cadeia, né, de polissacarídeos específicos, como também de grandes pontes de hidrogênio. Então, se eu não tiver água ali para dar esse suporte, eu não vou ter uma resposta eficaz de colágeno. Então, tá aí os dois segredinhos. Essa pessoa tem que ter boa nutrição proteica e essa pessoa tem que ter água. Então, hidratem bem o seu cliente antes de ligar um equipamento ou antes de fazer qualquer tipo de trabalho manual nele. Certo? As caderinas, como eu falei, vão ser as grandes mediadoras em relação a essa mensagem até o meu colágeno, e é interessante porque elas são dependentes de cálcio. Então, hoje, a indústria cosmética ela está ajudando muito a gente a preparar a pele antes de a gente ligar um equipamento, né? Para agregar valor, gente. Cada um tem o seu alvo. O equipamento vai ter o alvo dele, a minha mão tem um alvo, e às vezes a gente precisa repor tudo isso para poder dar mais certo. Então, hoje eu me preocupo muito na reposição de água, na reposição de nutrientes, na volumização do que eu posso dentro do meu tecido adiposo, da minha base adiposa, da face, e também de mediadores de cálcio, porque nós estamos passando por uma geração que tem o quê? Baixa oferta de vitamina D. Não é isso? Está todo mundo correndo da luz, do sol, não é? Então, se a gente tem que ir lá passar o nosso filtro solar, se a gente não pode se expor ao sol por uma série de outros processos, eu falo, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Se pega sol, oxida, se não pega sol, perde vitamina D. E o colágeno, ele precisa de cálcio. Então, hoje, a indústria também já permite bons mediadores de cálcio, né? Para que a gente possa fazer esse preparo à pele antes de ligar um equipamento de eletroterapia. Tá certo? E quando eu comecei a fazer isso tudo, deu muito mais certo. Tá? Vocês vão olhar e falar assim, nossa, ela fez isso com trafocos e com a mão? Fiz, porque a gente preparou a pele antes. Tá? Então, quando a gente fala em mecanotransdução, é a palavrinha do momento, mas eu vejo que muita gente não sabe o que significa mecanotransdução. A própria célula já tem o seu mecanismo de mecanotransdução. Ela mesma já se movimenta, ela se mexe dentro lá da sua fisiologia própria. Mas quando a gente interfere nisso, olha lá o dedão, quando a gente põe uma força nessa célula, ela vai entender esse estímulo, essa informação física lá da minha compressão, e vai mandar essa informação mecânico-sensorial até
um sinalizador intracelular. Tem que ter uma resposta bioquímica ali, né? A gente tem corpúsculos, a gente tem mecanorreceptores lá na nossa pele que são responsáveis por isso. Um entende pressão, outro entende vibração, cada um entende uma coisa. E na hora da massagem, na hora da nossa manipulação lá, durante um tratamento estético, isso não é diferente não, tá? A célula tem que entender, né, esse sinal mecânico e converter esse sinal mecânico em sinal químico e biológico, senão nada se modifica, ok? Então, como a gente vai saber isso? Com o passar das semanas. O colágeno não é lento? Ele não leva lá de 18 a 21 dias para a gente ver lá uma primeira modificação dele? Então, é o período da nossa reavaliação. Ver se está dando certo, ver se está modificando, tá? É o período que a gente reavalia. E é interessante porque fácil, e a gente não vai errar, é o período também de espera entre uma sessão e outra de um ultrassom focalizado. Eu tenho que aguardar, né? Eu vejo pessoas assim que têm um recurso tão importante na mão e não está sabendo fazer da forma correta. Ah, mas aí eu vou perder o cliente, eu vou esperar um mês, a pessoa vai embora. Gente, retorna, reidrata, né? Interfere mecanicamente durante o mês. Eu sei que eu vou trabalhar lá o meu equipamento uma vez no mês, mas durante o mês ele está indo à clínica, ele está recebendo nutrientes, ele está recebendo hidratação, ele está recebendo a minha mão. Eu preciso estar ali o tempo todo informando para todo esse componente lá mecânico da pele para onde ela tem que ir, dar direção. Eu brinco, é a cinta do rosto. Depois de uma cirurgia plástica, não tem que ficar de cinta? E por que vai fazer um trabalho desse tão bonito e não vai fazer nada, já que cinta no rosto seria estranho, né? Então, a gente faz com a mão. A empresa HTM, ela oferece hoje um equipamento dentro da tecnologia que a gente vê hoje de ultrassons, né, focalizados de alta frequência e intensidade, com um preço justo, pelo menos eu, profissionalmente falando, foi algo que deu para eu investir e ter um retorno, né, em médio prazo, que a gente sabe que muitas vezes é muito caro de outro fabricante e só dá muitas vezes para alugar, né? Não é a realidade de todos o investimento tão alto assim. Então, para mim, foi algo que deu muito certo e rápido eu tive o retorno daquilo que eu investi. A frequência dela é estipulada em 3,3 MHz. A potência declarada de saída que a gente vai fazer hoje aqui é de 20 watts, com uma variância de 20%, e o equipamento não está ligado ali, ele também tem uma manopla corporal, que não é o foco da nossa palestra. Então, você tem um equipamento 2 em 1 para trabalhar, né? Então, isso é bem interessante. A gente vai trabalhar com profundidades definidas de 1,5, 3 e 4,5. Por que foram definidas essas profundidades? Porque são profundidades relacionadas aos nossos tecidos, né? Lá o nosso tecido é nossa junção dermoepidérmica, né? A nossa derme e o nosso tecido subcutâneo. Então, a gente pode trabalhar, que eu falo, dependendo da sessão, com 2 profundidades, né? Ou até 3 profundidades, fazer mesmo um controle tridimensional, às vezes, numa face, durante um atendimento desses. Então, é bem interessante. Passar rapidinho, mas é bom falar, bom lembrar, né? A classificação de ultrassom é feita de acordo com o ponto auditivo do homem e a gente vai trabalhar aí em faixas superiores a 20.000 Hz. Alguns mecanismos de ação estão envolvidos no ultrassom, como todo outro meio indutor, como fenômeno de absorção, fenômeno de reflexão, fenômeno de refração e difração. A grande vantagem quando a gente fala de um ultrassom focalizado é que alguns mecanismos desses são controlados por esse equipamento ter uma saída de área de radiação curva e que permite um foco específico, uma colimação. Por isso que algumas pessoas falavam, e até eu no início falava, por que enjaule, né, Márcia? Por que enjaule, né? Porque é pontual. Né? A gente tem um ponto específico, a gente tem uma somação de intensidade de energia, né, que vai ser depositada num ponto único. E qual a vantagem disso? Diminui todos os índices de perda de energia quando a gente trabalha com ultrassom mais específico, né, que tem um ponto de alvo a seguir. Então, muitas vezes, a gente até precisa desses outros fenômenos quando eu quero trabalhar o quê? Grandes regiões. Né? Eu quero trabalhar, às vezes, um glúteo, uma perna. Eu até aproveito de alguns fatores, de alguns mecanismos desses, para que eu possa aumentar a área, né, de absorção do meu equipamento. Mas, no caso do rosto, face, quanto maior
a colimação, quanto maior a precisão do meu equipamento, maior a entrega de energia e maior a segurança de eu saber que aonde eu dei o disparo é onde eu estou trabalhando. Principalmente nessa região, como eu mostrei para vocês, que tem glândulas, que tem imersão de veia nobre, né? Eu preciso ter certeza de aonde a minha onda está indo, certo? Então, ultrassom é isso, gente. Qualquer material vibrante que possa servir como fonte de ultrassom. Normalmente, no Brasil, são feitos com cristais piezoelétricos, né? Compostos de alguns metais. Quando a gente liga o ultrassom, a gente liga um fenômeno chamado de cavitação. Todo mundo sabe, né? E olha que curioso, a cavitação ela tem a mesma propriedade mecânica da mão. Ela vai trabalhar com oscilações também, ó, de compressão e descompressão, através da formação dessas bolhas de gás. Quer dizer, tudo é muito parecido, né? Tá? Por isso que completou muito bem o meu trabalho, né? Quando eu trabalho com mão e ultrassom, eu estou fazendo 2 estímulos mecânicos, né? E algumas células-alvo vão ser ativadas mais quando eu ligo ele e outras mais quando eu faço com a minha mão. Ou seja, eu consegui agregar valor ao resultado do meu tratamento. Em relação à capacidade de penetração, profundidade, intensidade de energia, muitas vezes o próprio fabricante vai estar definindo isso para a gente. De acordo com a energia, a gente vai ter uma capacidade de resposta celular também específica. O importante é você conhecer o equipamento que você adquiriu, que você está trabalhando. No ultrassom focalizado, a gente vai ter uma resposta maior de cavitação não estável, que isso é bom, para que a gente possa ter intervenção de altos níveis de temperatura e retração da minha fibra colágena. Tipos que a gente tem hoje, os planos divergentes, né, que é o que todo mundo já deve conhecer, os curvos focalizados e os curvos focalizados multifocais, que é o caso do ultrafocos, onde a gente tem possibilidades, ó, de mudar a profundidade que eu estou trabalhando. Então, ele vem com opções, né? Eu quero trabalhar 1,5, eu quero trabalhar com 3, eu quero trabalhar com 4,5. Então, de acordo com a necessidade de profundidade, eu vou dar um determinado comprimento de foco, profundidade, desculpa, de foco durante o meu atendimento. Tá? As dimensões são variáveis, depende do fabricante, mas olha a resposta na termografia, que interessante. O não focalizado, como eu falei, não é preciso. Então, ele é indicado para grandes regiões. Mas o focalizado, ele é mais seguro. Então, é uma vantagem que a gente tem aí, ó, de saber até que ponto ele está indo e aonde eu estou dispersando a entrega da minha energia. Tá certo? Só resumindo, o que é um focalizado? Tudo que eu falei, um equipamento de ultrassom mais preciso, com uma alta intensidade de entrega de energia. Tá? Então, esse slide só conclui tudo isso que a gente está falando. E que a gente pode oferecer níveis mais altos de temperatura sem causar dano celular. Certo? Então, alguns trabalhos hoje que a gente encontra na literatura já comprovam lá, ó, que quando eu liguei aqui do lado, tá vendo? Onde passou lá a minha entrega de energia, eu tive uma modificação do meu tecido e aí a região adjacente, ó, está inócua, não aconteceu nada, o que para a gente é uma segurança, né? Os equipamentos hoje vão permitir, ó, como ultrafocos, alcances mais altos de energia comparado com outras tecnologias. Então, eu fiz questão até de fazer uma dermatoscopia em 200x, 48 horas depois da aplicação, mostrando que essa termolesão acontece, mas é controlada. Ninguém está vendo necrose, né? Ninguém está vendo processo inflamatório tardio em volta, ou subagudo. É uma lesão controlada. Os efeitos mecânicos envolvidos vão estar além da mecanotransdução do fibroblasto, que é tudo que a gente quer para ganhar tonicidade, né? Controlar a flacidez da face. A piezoeletricidade do colágeno, né? Ele como é que fala? Responsivo à onda mecânica, tá? E outros processos importantes que a gente tem que estar ali observando. Por isso que a gente tem que trabalhar dentro de intervalos corretos. A potência também vai estar relacionada à zona de radiação oferecida pelo equipamento. Eu acho interessante, deixa eu voltar aqui, desculpa, que, como eu falei, esse equipamento ele permite a gente oferecer profundidades diferentes de acordo com cada área que eu quero trabalhar. Se eu quero trabalhar mais essa junção
dermoepidérmica, se eu quero me aprofundar a derme, eu só quero chegar até mesmo lá no meu SMAS, né, ou próximo do meu tecido subcutâneo, quando a gente fala em determinadas profundidades, né, teciduais. Então, isso é muito legal, porque você vai direcionar durante o tratamento. Eu fiz esse vídeo porque eu acho muito legal a gente ver o que está fazendo. Ele vai disparar aí de novo. Um teste cavitacional. Olha só a potência que ele chega. Está vendo de alcance? Está vendo onde está fazendo ebulição? Lá em cima. Tá? Então, é muito interessante isso. É completamente diferente da resposta que a gente via no ultrassom plano. Tá? Os parâmetros são fáceis de serem aplicáveis, o equipamento ele já é todo autoexplicativo, então a gente tem lá como está dosando potência, ele faz a relação de potência e energia, diretamente proporcional, inversamente proporcional ao tempo, né, T-on, T-off. Então, de acordo com o que você vai programando, eu tenho lá a minha dose específica, fica mais fácil de trabalhar. Nesse protocolo, eu estou trabalhando em torno de 100 a 130 microsegundos, com uma boa tolerância, né, que é uma outra vantagem do ultrafocus, com uma boa tolerância de dor, de incômodo. Praticamente, a cliente não sente incômodo nenhum, quando a gente vê que, às vezes, alguns outros ultrassons focalizados, a pessoa desiste do tratamento, não quer continuar, porque sente muita dor. Então, dentro dessa faixa, eu consigo uma boa indução térmica e uma sessão agradável ao meu cliente, tá? Técnica de aplicação, a caneta deve estar sempre no ângulo de 90 graus em relação à pele. Tá? O gel neutro deve estar sempre livre de bolha, é importantíssimo, porque se você deixar bolhas lá durante o preparo da manopla, isso pode induzir, né, um aumento da reflexão, tá? Durante o disparo. E o filme de PVC sempre limpo e íntegro. Então, se no meio da sessão você está fazendo e o PVC rompeu, refaz, gente, para e começa tudo de novo. Tá? Os quadrantes escolhidos para esse protocolo, eu trabalho pré-auricular, quadrante primeiro, segundo, terço superior do ECOM, né, para dar esse suporte antigravitacional. O terceiro, linha supramandibular. E o quarto, lateralmente ao trígono submentual. Então, eu vou palpar lá o meu ocioide, vou palpar o meu digástrico, e dali, lateralmente, eu vou marcar o meu quarto quadrante, tá? Para manter essa área de segurança durante a aplicação. Então, basta esses 4 quadrantes que vocês vão ver os resultados que estão aí nas fotos, tá? Não precisa fazer o rosto todo, não. Certo? Sugiro o protocolo, sempre uma boa higienização, com um sabonete à base de ácido alfa-hidroxiácido glicólico, para promover afinamento, né? Facilitar a permeação da ativa, inclusive do equipamento, diminuir a resistência lá da minha capa córnea. Esfoliação é bem-vinda, um pré-peeling, fiquem à vontade, é uma sugestão. Loção tônica, e aí entrar com uma máscara que a gente possa, ou um fluido, para que a gente possa começar a devolver as condições hidrominerais, que eu falei, devolver água, tá, meninas? Quanto mais água, quanto mais hidratação você tiver aqui, normalmente eu dei a sugestão lá de cosméticos que tenham um bom sinergismo com a aquaporina 3 ou 7, são elas que vão rapidamente trazer água para a superfície nessa minha junção dermoepidérmica. Então, vocês vão ver a diferença que vai dar quando vocês começarem a trabalhar pensando dessa forma. Tá? Nem todo mundo hidrata mais como a gente esperava, principalmente uma mulher de meia idade que procura um rejuvenescimento. Né? Muitas vezes ela está passando já por um processo, né, de hipoestrogenismo, e nem tudo que ela ingere, nem toda a água que ela oferece ao corpo fica ali na matriz extracelular. Então, reponham antes de ligar o ultrassom. Tá? Sugestão, vocês podem fazer a técnica com uma passada ou até 3 passadas, sempre, tá, com 2 profundidades, de 3 e de 4,5, porque essa região a gente tem um tecido um pouco mais profundo para sustentação, então eu não trabalho com de 1,5. Então, submentual eu trabalho com 3 e 4,5 milímetros, tá? Para alcançar bem próximo lá aquela zona de gordura que eu falei, embaixo do trígono submentual. O short time a gente trabalha em torno de 100 e 130, já falei. E o quadrante vocês podem trabalhar desde 10 até 25, tá? Centímetros quadrados. A empresa oferece alguns marcadores, não sei se dá para vocês visualizarem aqui, tá?
alguns marcadores que facilitam muito na hora da nossa marcação. O que eu mais trabalho nesse protocolo é esse marcador aqui, tá? Que é em torno de 10 centímetros quadrados. Fica fácil de fazer a marcação dos 4 quadrantes. Se a modelo quiser deitar, a Dani vai preparando, minha xará, vai preparando ela aí. Depois, finalizando, eu devolvo nutrientes, né? Lembra que eu inflamei, que eu fiz uma termolesão? Devolvo nutrientes a essa pele para que não gere nenhum desconforto, para que ela não sinta depois nenhuma sensação de coceira, de prurido. Devolvam as condições nutricionais e fotoproteção é sempre bem-vinda, né? Depois de qualquer procedimento estético-facial. Essa foi cedida até por uma aluna minha, doutora Sabrina. O trabalho foi feito exatamente da mesma forma, ela também é habilitada ao método. Então, a gente trabalha lá com ultrassom focalizado de 3 e 4,5, faz o shot time. No caso dessa paciente, ela teve uma tolerância de até 130 microsegundos. Então, a gente vai trabalhar a intensidade de acordo mesmo com a tolerância, tá? E associado o mioestiramento, ou seja, a gente vai lá, vai causar uma termolesão controlada no meu colágeno e logo depois eu vou direcionar as minhas linhas de tensão e a coragem corretas. Então, eu trabalho fazendo a modificação e depois induzindo vetorização de força, tá? Para que esse rosto possa ter uma, digamos assim, como eu falei, uma cinta, né? Um modelo para onde ele tem que se reposicionar, tá? Então, a visão lateral, mais lateralmente ainda para a gente ver o que acontece. Apesar da manopla não ter sido projetada pensando única e exclusivamente na gordura, né? 4,5 a gente pensa em sistema músculo-aponeurótico, pelo reposicionamento dessas estruturas, né? E o retorno de tonicidade, a gente vê que até o volume diminui, certo? Então, um resultado bem bonito. Depois de algumas semanas, essa foto foi feita até por mim, não ficou muito legal, mas dá para ter uma noção. Ó, essa paciente estava em processo de emagrecimento e o grande medo dela era de desabar, né? É normal de uma mulher madura que é perder peso. Então, se vocês virem aqui, ó, a diferença nesse ângulo submentual, acompanhando esse processo lá de perda de peso, né? E foi uma perda de peso intensa. Tá? Então, às vezes, entra mesmo, a mulher quer essas dietas da moda, entra uma dieta de supressão, né, como é que fala? Muito grande, né? Low carb da vida, e a gente tem que estar aí, inserida em todo esse contexto para causar um certo bem-estar a ela durante o tratamento. Um outro caso, também cedido pela Sabrina, uma outra cliente dela, já com diferente da anterior, ela não tem tanto aquela questão do volume do pescoço, mas ela tem mais uma questão mesmo de sustentação, então devolvendo contorno, devolvendo jovialidade. Também resultado após um mês, ó, tá? Tá vendo a redução do volume, gente? Tá? Ok? E como um todo, né? A modificação como um todo, tá? Então, revitaliza, dá tonicidade, um pescoço mais firme, tá? Eu acho fundamental, porque muitas vezes isso deixa a desejar no tratamento estético, né? As pessoas se preocupam muito com a face e pouco com a região do pescoço e colo. Um outro caso também, após 30 dias, um resultado bem interessante, além da gordura circunscrita, o estiramento do platisma, a gente também via a questão da flacidez, um resultado também bem interessante e bonito após 30 dias, da associação da técnica TENSI com o ultrassom focalizado. Um outro caso, uma cliente mais cheinha, né? O rosto mais cheinho, mais gordinho, mas também incomodava ela, né? O pescoço envelhecido, a falta de contorno mandibular, e isso a gente conseguiu, ó, recuperar em 30 dias. Então, como eu falei para vocês, isso aqui é feito só uma sessão e você tira a foto 30 dias depois? Não. É uma sessão do equipamento, né? O que tem um efeito imediato foi efeito imediato. O que tem 30 dias, durante a semana, essa pessoa continuou recebendo o mioestiramento. Ela continuou recebendo estímulo mecânico com a mão até finalizar o ciclo colágeno. Ok? Como eu disse, eu tenho uma preocupação muito grande
em relação à escolha de alguns produtos, também desenvolvi um produto próprio, né? Agradeço até a HTM por permitir mostrar aqui, que a minha preocupação era essa suplementação que eu falei antes e depois da intervenção da onda mecânica do ultrafocos, para que eu pudesse garantir condições de água, condições nutricionais e depois devolver após a aplicação. Tá? Então, primeiro que ela está fazendo aí foi uma higienização, ela usou o sabonete, a gente vai fazer um afinamento, gente. Né? O que vocês tiverem como recurso, a indústria que vocês gostarem, eu sou muito aberta em relação a isso. Né? Vai promover afinamento, higienização, afinamento, depois a gente começa a oferecer regulação de pH e nutrição. Tá? Então, vou secar bem. Então, eu terminei lá o meu preparo, eu vou fazer agora a minha hidratação, então eu vou utilizar um sérum, um booster, algo que você possa estar devolvendo essa quantidade de água e até estimulando um pouco dessa quantidade de água. Posso falar num ativo? Um ativo que eu tenho utilizado muito é o nanolipóico, que é o ácido alfa-lipóico nanosferizado. Ele é rápido para que a gente possa introduzir na pele, e ele consegue fazer com que o meu adipócito fique extremamente receptivo à água. Então, ele enche a gordura de água. Tá? Então, foi uma forma que eu consegui fazer com que eu conseguisse deixar esse tecido um pouco mais receptivo à onda ultrassônica. Tá bom? Então, a gente faz esse preparo, tá? Aplica, aguarda um pouquinho para absorver e a gente vai fazer a demarcação. Então, dentro dos focos dos marcadores que a empresa oferece, ó, eu gosto mais de trabalhar nesse tamanho. Normalmente, ele adapta no maior parte dos casos, né, de formato de rosto. Então, eu posso trabalhar lá, ó, a minha primeira aqui. Eu não vou marcar toda, porque a gente vai só... Vou marcar em volta, só para vocês terem uma noção aqui, ó, na hora que eu tirar. Vou fazer aqui as bordas para vocês terem noção, ó, de mais ou menos como fica cada quadrante desse. Tá? Então, eu fiz esse primeiro quadrante pré-auricular, tá certo? Para quem está começando, gente, pode marcar todos eles, ok? E você vai acompanhar cada disparo, cada bip do equipamento a uma bolinha dessa que você faz. Depois, no dia a dia, o que eu faço? Eu me direciono pelas laterais. Então, eu faço lá e vou descendo a fileira, ó, e vou usando essas laterais como a minha referência. E vou descendo em zigue-zague, depois faço zigue-zague para cima, e se eu precisar trazer uma terceira varredura, eu já vou trabalhando em diagonal. Mas isso com treino, né? Com dia a dia. Até você chegar a esse treininho, tanto do intervalo lá do bip, quanto da demarcação, vale a pena fazer. Por que hoje eu faço dessa forma? Porque na hora de depois de tirar, né, o pilor é meio chatinho, não ficar esfregando tanto a pessoa, fica mais fácil de tirar. Normalmente a gente tira até com gel glicerinado, que a gente usa lá para radiofrequência, é mais fácil de tirar isso aqui, tá, meninas? E aí, depois que a gente faz essa demarcação, lembra que são 4 quadrantes, né, que a gente vai estar trabalhando, ó, o segundo, o terceiro aqui no ECOM, e o quarto a gente levanta, palpa aqui o iode, ó, ela vai ter necessidade até de deglutir, faz o teste, ó, deglutiu. Tá? Então, eu dou um pontinho para o lado com o meu dedo e aqui que eu vou demarcar o outro. Viram? Tá? Então, a gente trabalha aqui na área de segurança. Eu estou lateralmente ao meu trígono, lateralmente à inserção de veia, né, e das minhas glândulas nobres, ok? Fez a demarcação, o equipamento já está lá modulado direitinho, a gente está usando o foco de 4,5, tá? A gente aplica o gel condutor. Algumas pessoas me perguntaram, até quando faz algum curso ou quando vivenciam um pouco do meu trabalho, por que eu não reposturo antes, né? Porque quando eu reposturo antes, apesar de eu estar hidratando e tudo mais, eu aumento muito a temperatura local.
Então, a minha preocupação era até que ponto eu não estaria potencializando o processo inflamatório. Então, é mais seguro primeiro você fazer a termolesão e depois você reposturar. Por quê? Se você começar a observar algum processo inflamatório, uma sensibilização, você consegue dosar melhor no pós-aplicação mecânica. Tá? Então, primeiro eu faço ultrassom e depois eu trabalho. Cada uma vai ter uma resistência de pele, cada rosto é de um jeito. Então, algumas pessoas aguentam depois de 3 a 4 manobras, outras eu posso chegar até 8 manobras, vai depender da resistência e da densidade de cada tecido, de cada face. Tá? Então, a gente começa... A gente está trabalhando aqui com intervalo de 1 segundo. Isso também vai da destreza de cada um. Para começar, vocês podem trabalhar com 2, porque os intervalos dos bips ficam um pouquinho menores, tá? Só que a gente vai levar mais tempo. O que é interessante também, que eu até falo para o meu cliente, ele acha isso bem bacana, eu falo, olha, nós vamos dar aqui 180 disparos nesse quadrante e esse pedacinho vai levar 3 minutos e 19 segundos. Então, você precisa, porque é preciso, gente, é seguro, é pontual. Então, isso gera também uma confiança para o meu cliente. Eu aviso já para ele o que vai acontecer e quanto tempo isso vai levar. Eu vou começar com ela aqui, com 100 de shot time on, tá? Que é o mínimo lá que a gente já testou de tolerância média das nossas voluntárias. Vou disparar aqui na minha mão, tudo bem? Ó, tá? E é assim, gente, é 0,5 centímetro, a gente vai seguindo, ó, tá? Com a manopla. E como eu falei, eu vou usando essas bordas como minha referência para não precisar demarcar todo o rosto, tá? E vou descendo. E dentro desse espaço, eu vou ter que dar lá os meus 180 disparos, ok? Então, eu primeiro vou descendo aqui, ó, fileirinha por fileirinha. Tá vendo? O movimento é bem pequenininho e eu vou descendo, ó. Às vezes o gel escorrega, a gente dá uma pausa, pega uma espátula e coloca o gel de volta no lugar, ó. Eu venho aqui, ó, dei uma pausa, ok? Coloco o gel de novo no lugar. E segue. Voltou, ó. Tá? Então, primeiro eu trabalho ponto a ponto, tá? Depois eu vou dar uma pausa aqui, ó. Eu vou trabalhar subindo, tá? Vou encurtar aqui por causa do nosso tempo de palestra, ó. E vou fazer subindo. Depois faço descendo, tá? Já vou fazer cruzado, tá? E se for fazer uma terceira passagem, pode fazer diagonal. Ou troca a manopla, vai para o foco da manopla, vai para o de 3 e faz mais a sua terceira passagem, para a gente trabalhar em planos diferentes. Terminei a minha aplicação. Tá? Ó, como é que grande parte, ó, já está indo, fica mais fácil. Se ficar alguma marquinha, a gente põe um gelzinho glicerinado que sai. Aí agora eu vou aplicar, como eu falei, um booster tensor, algo que me dê nutrientes suficientes para que esse colágeno possa responder. É o momento lá que eu uso também algum volumizador no meu tecido, né, adiposo, e eu vou trabalhar todas essas estruturas. Tá? Então, se a queixa for só essa região, eu posso fazer esses 4 quadrantes. Com licença, vou tirar seu brinco para não te machucar. Se a queixa for só essa, eu vou trabalhar esses quadrantes. Se a queixa for o rosto inteiro, vai o protocolo já específico do equipamento, né? Sugerido pela empresa. Então, imaginem que eu trabalhei os 4 quadrantes, né? Pré-auricular, o ECOM, né? Lateralmente o trígolo e supramandibular. Eu também vou trabalhar os mesmos eixos de vetorização com a minha mão, tá? Então, vou trabalhar, ó, a vetorização do ECOM e vou trabalhar os estiramentos de acordo com, ó, a tolerância dela, certo? Ó, começou a sensibilizar, eu paro, por isso que é importante fazer depois, tá? Vou fazer, ó, vetorização mandibular, compressão e tração. Lembra dos 2 componentes mecânicos, compressão e tração. E vou reposturando
até o meu pré-auricular, que é o maior ponto de sustentação mecânica, está aqui, ó, certo? Vou fazer a mesma coisa da comissura labial até a minha inserção do SMART de novo, compressão, torção, ó, e estiramento, tá? Sempre uma torçãozinha antigravitacional, ó, certo? Ela tem um fototipo baixo, eu já fiz um pouquinho aqui, ó, a gente tem que parar no limite dela, ok? Abaixo do meu zigomático, faço a mesma coisa também, mantendo lá a sustentação, tá? Terminei. Se a pessoa sensibilizou, a gente pode devolver um pouco de emoliência, para que ela não saia com a sensação de calor. Essa é a única sensação de conforto que elas sentem, assim, parece que meu rosto está quente. Eu falo, parece não, está, né? A gente fez um termoindutor e eu ainda trabalhei com a minha mão, tá? Então, a gente devolve hidratação para que ela possa voltar para o seu dia a dia sem grandes desconfortos, tá? Sempre fazendo uma dermativaçãozinha, ó. Dá essa informação mecânica, sempre antigravitacional. É gostoso, mesmo que a gente tenha um protocolo de equipamento, né? É tão gostoso quando a gente também oferece um toque, né? Isso é muito importante. E aí a gente vai finalizar com o que eu falo, que é a atenção adequada, um estímulo adequado tensor, para que ela, e também com algumas substâncias que têm um efeito calmante, mas que não sejam anti-inflamatórias, tá? Para que ela possa voltar para o dia a dia dela, não ficar vermelhinha. Tem mulher que não gosta de falar para ninguém, para as amigas, nem para o marido que está fazendo o atendimento, então não precisa, né? Daqui a algumas horinhas ela já está normal e pronto. Então, esse trabalho manual que eu mostrei para vocês é feito semanalmente. Dependendo do grau de envelhecimento, do tipo de tonicidade cutânea, a gente vai estipular uma ou duas sessões por semana, tá? Até finalizar o ciclo do ultrafocus, quando você vai poder fazer uma nova intervenção na sua cliente. Você pode sentar para elas verem a diferença? Mesmo tendo feito um pouquinho, com certeza deve estar um pouco diferente. Quem quiser chegar mais perto, olhar, pode olhar. Tá? Vira um pouquinho para o lado, devagar, um pouquinho para o outro. Nosso modelo é jovem, né? Mas com certeza deve ter valorizado aí o contorno dela. Fica mais enxuto, dá viço no primeiro atendimento, né? Bem bacana. Então, ela tem o narizinho lindo. Ó, no sorriso, vocês devem ter visto agora a diferença, ó, no sorriso, ó. Né? Aí que vê mesmo o colo mais enxuto, ó, faz um perfil para a câmera. Isso, olha que lindo, gente. Outro lado. É lindo, mas viu como é que valorizou? É impressionante, né? Então, isso é não só o nosso resultado, mas também a gratificação de ver algo eficaz, né? E seguro para o nosso dia a dia. Obrigada pela atenção de todos vocês.